para começar a gravar. Aí, pronto, nossa gravação começou. Então, só para dar um início aqui, mais um dia de Connect, então, junto hoje com o doutor Fernando Henrique de Paula Pugas, se eu não cometi nenhuma gafe aí no sobrenome. Doutor Fernando, ele sempre teve sua profissão, seu empenho marcado dentro da área da saúde, né, doutor? Eu diria que desde a da atenção primária, é isso? Da atenção primária até mesmo na alta complexidade, é isso? Isso, né? A minha gestão, ela é uma gestão muito abrangente, né? Eu vou pegar a atenção primária à saúde, né? E até a alta complexidade. Eu tenho esse privilégio, né? De poder ter interface com os três segmentos da assistência farmacêutica no SUS. Eu tenho um vínculo municipal, o município onde eu moro, em Balbinos, onde eu trabalho na atenção primária, tá? O meu vínculo na Secretaria de Estado de São Paulo, eu sou farmacêutico do Estado, né? Eu sou efetivo no cargo de farmacêutico. E estou diretor do Núcleo de Assistência Farmacêutica do Departamento Regional de Saúde 6 de Bauru. É uma nomenclatura extensa, tá? Então, sou diretor do NAF e do DRS 6 de Bauru. E também eu tenho um vínculo com a Unesp de Botucatu, né? E creio que também a CIR também, né? Isso. Aí tem uma outra atribuição a qual eu faço questão de fazer mesmo parte, porque é um momento de empoderamento do profissional farmacêutico, né? Dificilmente eu vejo o far, o, os farmacêuticos, alguns, né, se apropriarem do que também é dele, né? Não só do enfermeiro, não só do médico, mas um divisor de águas, né? Então, assumir a coordenação, né, de uma região de saúde para um farmacêutico, né, eu me considero vitorioso, né? Porque eu tenho uma faculdade de medicina, né, que é um AME também, né, um AME de Botucatu, e a rede Luci Montoro, né. Então, eu faço a articulação técnica, mas não da assistência farmacêutica, mas de todo o processo que envolve a saúde do paciente, né. Então, eu fico como um intermediador entre o Estado, né, os prestadores e os municípios. Então, é um espaço onde nós discutimos a saúde da população. É muito importante, tá? É gratificante, e acho que tudo que nós fazemos, e quando fazemos com amor, vale a pena, né? E eu sou casado, tenho uma filha, né? Tem tudo isso, né? Sou pai da Maria Valentina, tem 2 aninhos, tenho 34 anos, minha esposa chama Patrícia, me formei em Votuporanga, eu sou de Riolândia, uma cidade que fica no estado de São Paulo, já faz divisa com Minas, mas eu não quis, né, ficar em Riolândia, eu quis conhecer o mundo, né. Então, meu primeiro trabalho foi em drogaria e manipulação, mas quando eu me formei, eu já estava no processo de transição do generalista, do técnico para o generalista. Então, meu segmento foi saúde pública mesmo, eu sempre gostei de saúde pública. E depois que eu não me identifiquei muito com drogaria, mas eu admiro quem trabalha. Com a manipulação eu não tenho paciência, tá? Com análises clínicas também não tenho paciência, mas eu amo saúde pública, tá? Minha família tem drogaria, mas eu não quis voltar atrás. E aí eu fui parar em Balbinos. Balbinos aqui fica dentro desse complexo. Trabalhar em uma drogaria, né? E aqui eu acho que começa meu destino. Em Balbinos, onde eu conheci minha esposa, fui secretário de saúde, eu aprendi muito, né? Foi um momento da minha vida, imagina, meu sogro era oposição e o prefeito me convidou para ser secretário de saúde, né? Então, assim, foi um cargo técnico mesmo, foi um cargo político, e onde eu aprendi muito fazendo gestão de saúde pública, né? Então, eu fui secretário de saúde com 23 anos. 23 anos eu fui secretário de saúde. E aí eu comecei, né, a me dedicar à vida em saúde pública e a cada vez mais me aprofundar, né, no que nós chamamos de SUS. O SUS é a minha vida, né, e eu amo o que eu faço. Então, assim, é muito, muito gratificante. Aí eu me especializei em saúde pública e saúde da família na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Eu fiz um trabalho, né, de intervenção com a população privada de liberdade.
Em Balbinos, 84% da população é privada de liberdade. Então, eu tenho uma população de 5 mil habitantes, de 5 mil, 4 mil é preso, né? Então, eu fiz um trabalho legal, eu saí da assistência farmacêutica e me voltei direto para assistência mesmo, envolvendo todos os segmentos da saúde. Eu trabalhei a formação de agentes promotores de saúde. Então, durante 1 ano e meio, eu fiquei dentro da unidade prisional, com a ajuda de alguns profissionais, para a formação dos privados, né, dos presos, no caso, como se fosse agentes de saúde, né? Então, naquele momento, eu tinha uma demanda de pacientes que saíam, né, e que não tinham uma devolutiva. A partir do momento que nós começamos a qualificar e a estratificar esses pacientes, eu obtive alguns indicadores e foi até eu ganhei um prêmio, né? Eu fui para Brasília apresentar por inovação, né? Onde nós reduzimos, né, quase que 90% a demanda da instituição. Depois, eu fiz um outro projeto de arboviroses também. A OPAS gostou do trabalho, eu apresentei lá no Ministério, voltado também para a população privada de liberdade, porque nunca se pensam, quando desenham a rede, né, esquecem de algumas populações vulneráveis, né? E como tratar um paciente preso dentro da unidade prisional, né? Se você não pode nem dar um frasquinho de dipirona em vidro, né? Então, são N situações que devem ser pensadas. Aí me especializei na Universidade Federal Fluminense em políticas públicas em saúde, né? Eu gosto muito de políticas públicas. Depois eu fiz uma de gestão em saúde na Fiocruz, no qual me identifiquei mais ainda. E a última que eu fiz na USC, eu fiz na USP, né? Na USP de Ribeirão Preto, voltado mesmo para a rede de atenção. Então, sempre quando eu participo de algo, né, eu tento incorporar o profissional farmacêutico, né, porque nós somos, né, e para quem está se formando, eu acho que nós somos realmente os guerreiros, soldados, né, e é uma profissão que eu amo, e quem está, né, entrando, né, que vai se formar, não desista, tá? Sempre vejo no HC os residentes, Dair, eu também sou preceptor lá, então eu tenho um projeto, né, e quando eles chegam lá, eu vejo ele com os olhos brilhantes, né, brilhando, né, tentando fazer o máximo e mudar, né, essa concepção da profissão. E isso tem sido gratificante, porque eu vejo que o momento que nós estamos é um momento em que é uma transição da valorização do profissional farmacêutico. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que nos é dada e agarrar com toda audácia mesmo, né? Não ter medo e encarar mesmo e sempre ser objetivo e ter em mente as metas, né? É isso que nós precisamos. E gostar de estudar, nós não podemos parar no tempo, tá bom? Já comecei, né, Daí, falando. São tantas coisas, né, e que faz valer a pena, né? E aí, depois que eu fui secretário de saúde, né, eu passei no concurso da secretaria, fiquei 1 ano e meio como farmacêutico, e depois eu assumi a direção do NAF, né? Para mim foi o maior desafio da minha vida. Eu vou falar o porquê. Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma professora de saúde pública, no qual eu me espelhava muito nela. Eu sempre falei comigo mesmo, um dia eu vou ser igual ela, né? E ela ocupa o mesmo cargo que eu ocupo hoje na Secretaria de Estado de Saúde. E portanto, lutar, né? Eu acho que nada é por acaso. Hoje eu estou junto com a Valéria, né? Que é minha professora. Nós temos o mesmo cargo, estamos na mesma posição. Eu aprendo muito com ela. Então, vocês que estão se formando, vocês que estão no processo ainda, né? Que vocês nunca percam a esperança, né? De ser, né? E de ter objetivos na vida. Isso que é importante. Querer passar, né? Ser mais o melhor, né? Eu sempre me cobro, eu tenho que ser o melhor,
não é porque ele é enfermeiro que eu vou me deixar ficar por trás. Não, também eu sou profissional da saúde, eu tenho que me colocar. Então, tem esses pensamentos, essas teorias que me fazem, né, cada vez mais e me fortalecem enquanto profissional. No NAF, eu cuido, né, da assistência farmacêutica de 68 municípios, né? Então, eu tenho uma gama de componentes, né? Eu tenho o componente básico da assistência farmacêutica. O componente básico é tudo aquilo que vai lá no postinho de saúde. Aí eu tenho que fazer a gestão do componente estratégico da assistência farmacêutica. O que é o estratégico? Estratégico é aquela... já vamos correlacionar estratégico, eu tenho que ter estratégia para poder proteger a minha população. Então, estratégico, ele está voltado para as doenças infecto-contagiosas. Então, nós temos a hepatite, HIV, tuberculose, a talidomida. Quem já não estudou a talidomida, né? Teratogenicidade, né, daí? É o clássico do curso, né? É o clássico, o mais burocrático, que mais dá trabalho. Exatamente. A talidomida, a cólera, né? Também temos esse tratamento. São vários. Se alguém quiser falar alguma coisa, se colocar, pode ficar à vontade, pessoal. E o especializado. O especializado é o componente mais caro da assistência farmacêutica. É o que vocês muitas vezes chamam de alto custo, né? A nomenclatura é errada, mas é o componente especializado. Dentro do meu núcleo, eu tenho duas farmácias do componente especializado. Uma farmácia fica dentro do Hospital Estadual de Bauru e a outra nas dependências da Unesp de Botucatu. Então, é uma gestão complexa, né? Que também envolve os três segmentos da tríade da saúde pública. E eu tenho a oncologia agora, que caiu no meu colo, mas é um desafio também, que eu estou gostando muito, né? Fazer avaliação e monitoramento quimioterápicos da rede hospitalar, tudo que se envolve o SUS. E também são complexidades. Os medicamentos de intubação agora no COVID, né? Que tem causado alguns transtornos, né? Nessa pandemia, a falta vem trazendo vários problemas. E eu tenho, além de tudo isso, a farmácia de demandas administrativas. O que seria essa demanda administrativa? Quando acho que a Marina, né, lá do Amaral Carvalho falou de incorporação, né, da comissão de incorporações, nós temos a farmácia de demanda administrativa. Então, quando nós não temos uma tecnologia, eu queria que vocês começassem a pensar também, vamos mudar um pouco a nomenclatura. Então, eu vou falar de tecnologia. Então, a tecnologia aqui seria o medicamento. Então, a partir do momento que eu incorporei uma tecnologia no SUS, eu tenho que definir quem será o dono do medicamento. Quem será o dono, o responsável pelo financiamento, né? É a primeira vertente. Mas antes de tudo isso, né, como chega, o porquê, né, eu vou incorporar uma tecnologia. A tecnologia, ela é imprescindível, né, ela vem para trazer um impacto na sociedade e diminuir também os casos de ações judiciais, tá? Então, vamos lá, não sei se você já ouviu falar da Conitec. A Conitec é um órgão que faz a avaliação das tecnologias. Porque quando eu falo de tecnologia, pessoal, eu vou falar de medicamento, procedimento e órteses e próteses, tá? Mas aqui eu trago para vocês a tecnologia enquanto medicamento. A última incorporação, vou falar uma que deu dor de cabeça, é a enoxaparina para o tromboembolismo, né, em gestante. Então, como é feito, né, esse dimensionamento? Então, os farmacêuticos, junto com a classe médica, eles vão propor, né, junto ao Ministério, a incorporação da enoxaparina, tá? Então, a enoxaparina é um anticoagulante, né, ela não tem efeitos colaterais, é utilizado em gestantes. Mas, para que isso seja incorporado, eu tenho que fazer um estudo disso, né? Então, a Conitec, ela vai fazer esse estudo, né? E vai submeter a uma consulta pública. E, por ser público, qualquer pessoa deve contribuir, tá? Então, assim, são informações que vocês têm que saber, né? Então, quando é incorporado,
O Dario, eu posso compartilhar a tela com eles ou não? Claro, fique à vontade. O momento é seu. Tá. Vou mostrar aqui para eles a Conitec. Mas antes da Conitec, eu queria... Primeiro, eu nem coloquei a minha apresentação. Desculpa, Dair, já fui embalei no papo aqui. Fernando, fique à vontade aqui, estamos entre amigos, fique tranquilo. E não precisa, viu, pessoal, me chamar de doutor, não. Pode me chamar de Fer, tá? Não precisa formalidade, não. Deixa eu verificar aqui, guia, janela... Eu vou aproveitando o momento aqui, enquanto você vai encontrando sua apresentação, é só passar aqui para os alunos um detalhe. Aqui em Lins e toda a região, só para vocês, para quem não entendeu, eu ia falar do Dr. Fernando. O Fernando é um farmacêutico conhecido em toda a região. Eu diria até que, como ele mesmo já falou, já apresentou projetos em Brasília, já teve várias participações aí a nível nacional. E ele é uma pessoa muito importante, inclusive aqui para o nosso município, dentro da área farmacêutica, já que ele é todo responsável por todos os medicamentos de alto custo que vêm do Estado. Tem que passar por ele, tem que ter todo o aval dele, o controle dele, o crivo dele, para estar sendo, então, entregue, dimensionado, distribuído de uma forma, vamos dizer assim, correta para todos os municípios, inclusive Lins. Né? Então, assim, é de total importância o trabalho do nosso colega, eu ia falar doutor de novo, do nosso colega Fernando dentro da nossa área. E como ele mesmo já falou, eu tenho certeza absoluta que todos vocês, mesmo trabalhando numa drogaria, se você fala assim, o Fernando, lá do DRS de Bauru, sempre vai ter alguém do seu lado que vai falar, eu sei quem é. Desculpa interromper, pode falar. Imagina, Dair. Dá para vocês verem? Dá para ver, Dair, a apresentação? Consegue? O Dair? Tá tranquilo, tá normal. Pode dar continuidade. Então, deixa eu verificar aqui. Aqui. Então, pessoal, eu fiz 3 slides. Aquele é o primeiro, esse aqui é o meio, e o final é o obrigado, tá? Então, eu só trouxe essa tela, porque nós vamos fazer um bate-papo e eu volto de novo. Então, o meu intuito aqui eu tenho um propósito, né? Então, eu acho que tem propósito, né? Eu acho que isso aqui é para que vocês tenham em mente. Propósito tem menos a ver com salvar o mundo, né? E mais a ver com reconhecer você, sua essência e seu impacto sobre os outros, por meio, né, de tudo que está em volta de você, né? Então, nós somos farmacêuticos, eu sou farmacêutico, somos compostos por átomos, passamos por testes, e a vida é feita de fórmulas, tá? Então, é algo assim que aqui eu tenho um propósito com vocês. Quando eu fui defender, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a minha tutora, ela disse assim para mim, Fernando, quando você chegar lá, você vai ter que convencer, né, quem está na banca. Então, você vai ter que convencer, ela utilizou uma palavra que eu não esqueci até hoje. Você vai ter que, eu falando que não vou esquecer, me deu um branco, daí. Você vai ter que ser um encantador, né? Você vai encantar, né, quem está na bancada. Então, você fala com o coração. Então, eu estou aqui falando com o coração para vocês e com vocês. O Dar falou, né, isso eu acho que a gente consegue, né, como eu tenho 34 anos, conquista, né, com o tempo. E eu acho que, quando amamos, né, amamos o que fazemos, né, isso que é importante. Tudo flui, tá? Como eu disse, eu não gosto da manipulação, eu não me identifico, né, mas eu amo saúde pública. Então, em todos os segmentos, né, do farmacêutico, nós temos o que chamamos de atenção farmacêutica. Eu tenho atenção farmacêutica na onco, na manipulação, na drogaria, embora seja difícil, mas nós temos. Em saúde pública também é difícil, mas nós conseguimos fazer. Nós estamos no momento de se empoderar, e com o Covid, nós temos, eu acredito que nós chegamos no momento de ascensão profissional, tá?
O ano passado, o Dair estava no município, né? Acho que quando teve, né, Dair? Nossa, eu participei, Exatamente. eu precisava proteger os profissionais de saúde que trabalham comigo e até mesmo diminuir a contaminação dos servidores e a exposição dos farmacêuticos, né, dos 68 municípios, e eu tive que fazer um plano de intervenção, né, que nós chamamos de plano de contingenciamento de enfrentamento da Covid-19. Então, eu tive que desenvolver o meu plano. Então, o meu plano foi um projeto super de tecnologia leve, onde eu utilizava a digitalização. Foi um projeto legal, onde os municípios que encaminhavam os documentos via malote físico, né, os papéis, lá para assistência, eles começaram a encaminhar via e-mail, certo? E isso teve um impacto muito grande. E por que um impacto grande? Porque nós conseguimos matriciar a rede, parametrizar o processo de trabalho e garantir assistência farmacêutica. Eu fui indicado, né, para concorrer ao prêmio, e aí eu ganhei o prêmio, né, mas não foi eu que ganhei, foram os farmacêuticos de 68 municípios, foram os meus parceiros e amigos. Então, assim, são projetos, né, voltados para assistência, mas eu só consigo realizar quando eu tenho parceiros, né, e a regional de Bauru é a segunda maior regional do estado de São Paulo, né, nós somos 68 municípios, né, nós somos o segundo maior departamento. E o departamento mais complexo, complexo em todos os sentidos, né, o porquê? Eu vou usar uma outra palavra novinha, tá? Parque tecnológico. Nosso parque tecnológico, ele é rico, né? Eu vou começar lá em Bauru, Instituto Lauro de Souza Lima. É um hospital referência em tratamento da hanseníase, né? Para quem nunca ouviu falar, até mesmo dos leprosos, né? A gente volta lá na antiguidade. O Lauro de Souza Lima, eu tenho o Hospital Estadual de Bauru, o Hospital de Base de Bauru. Aí eu tenho aqui em Lins o Hospital Psiquiátrico, estou falando dos equipamentos do Estado, tá, pessoal? O Hospital Geral de Promissão, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, eu tenho o HAMI de Bauru, o HAMI de Botucatu, o HAMI de Promissão também, e são tantos equipamentos, eu tenho o Centrinho, que é a USP, né, que é uma referência internacional, e o Instituto Lauro de Souza Lima, que também é uma referência internacional, tá? Se vocês tiverem, Odair, eu tenho um contato da Suzy, para poder levar os alunos, quando passar a pandemia, para eles conhecerem o Instituto. Lá eles têm um acervo histórico, tá? É muito legal lá. E o Cantídio, até agora, o que eu me lembre, né? Esse é o Parque Tecnológico. Então, é o parque tecnológico mais complexo, né? É o parque tecnológico rico em equipamentos de saúde. Então, assim, nós somos uma região privilegiada, nós estamos no centro do estado de São Paulo, né? É um parque que nos dá toda governabilidade, nos municia de o diagnóstico, né? Mas nós precisamos utilizá-lo de maneira correta. Então, fazer a gestão não é fácil, tá? Lidar com recurso público também não é fácil, mas quando se gosta do que faz, do que ama, é muito importante. E assim, né, seguiu minha trajetória na assistência farmacêutica e segue. Na farmácia de medicamentos especializados de Botucatu, nós temos a residência de farmácia, tanto é que o Adriano está aqui, o Odair, se eu não me engano. O Adriano, ele é o diretor da assistência farmacêutica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Botucatu, é um amigo pessoal e parceiro, tá? Nós temos a residência do HC de Botucatu, eu convidei ele, tá aí. Acho que ele deve ter mais colegas de trabalho, deixa eu ver aqui. Aqui, Adriano dos Santos. Isso, Adriano dos Santos. Adriano, seja bem-vindo. Fique à vontade para nos interromper a qualquer momento. Adriano é um amigo. Boa noite, obrigado pelo convite. O Adriano é um amigo pessoal e um parceiro de trabalho. Tem uma expertise muito grande, Odair, em gestão hospitalar. O Adriano existe a Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, é o Homem de Ferro. Ele conduz
com maestria a gestão hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? Porque ele está aqui não, mas ele é o cara, ele é fera no que faz e é um líder nato, né? O Adriano é sistemático. Daqui a pouco ele dá uma chamada de atenção aqui em mim. E é meu chefe também. E lá nós temos né? O Adriano, ele é o supervisor também da farmácia de alto custo, né? É uma parceria da Secretaria de Estado com a Unesp de Botucatu. E o Nelson acabou de entrar, é o farmacêutico supervisor da farmácia de alto custo de Botucatu. Também um amigo, né? E tá aí. Seja bem-vindo, Nelson. Também fique à vontade, pode interromper a qualquer momento aí, viu? Então aí nós temos um projeto. Acho que o Nelson. Prazer aí estar participando aí. Qualquer coisa, estou aqui quietinho. Nelson? Oi? O Nelson, na reunião, ele aprontou alguma coisa. Oi. Nelson, abaixo o seu. Oi? Estão escutando, Fer? Nelson, seguinte, liga o seu fone, depois nós... tá escutando? Então vou desligar o meu. Eu acho que eu não estou escutando Não, ninguém. não, eu estou escutando, Mas tá mas dando muito eco baixo. mesmo. Mas eu acho que o pessoal não está me escutando. Nelson, tá. Depois a gente tenta organizar seu microfone. Então, nós temos um projeto super legal, que é a farmácia do Companhia Especializada lá de Botucatu, onde nós temos o cuidado farmacêutico. É um projeto super bacana. O residente, nós criamos uma frase super legal, minha prima Marcela entrou aí. Nós temos uma dinâmica, né? Nós só paramos o processo por causa da Covid. Nós criamos a palavra referência e contra-referência farmacêutica, né? Então, esse paciente é acompanhado pelo farmacêutico, e esse farmacêutico residente, ele vai fazer articulação com a atenção primária, com o farmacêutico da atenção primária, e fazer mesmo, né, em tese, o cuidado farmacêutico e a consulta farmacêutica. É gratificante saber que nós estamos nesse patamar, né, nessa diretriz de já incorporar, né, a consulta farmacêutica, que hoje, a consulta farmacêutica no SUS, ela é faturada como procedimento, e ela volta para o município como recurso que dá para investir, tá? Então, hoje, assim, eu tenho vários municípios que já estão investindo em assistência farmacêutica. Ontem eu fui visitar o município de Itatinga, né, fui convidado. Eles criaram um núcleo de assistência farmacêutica. Aquilo é a perfeição, nunca vi algo tão assim, lindo mesmo, né? Fiquei até emocionado, voltado para o farmacêutico, onde os farmacêuticos têm sala de descanso, tem uma copa exclusiva, jardim de inverno, sabe assim? Eu estou falando o que a Joyce Padovan, que é a farmacêutica de Tatinga, acabou de entrar, é a farmacêutica mais cobiçada, assim, cobiçada no bom sentido, em relação à assistência farmacêutica. É invejável a estrutura que a Joyce e a Fabi construíram lá, junto com a Secretaria de Saúde de Itatinga. Vocês têm que conhecer Itatinga para vocês verem o modelo de assistência farmacêutica. E elas são, assim, espetacular, tá? Eu não sei se tem outro amigo farmacêutico aqui da região, não estou puxando o saco da Joyce, mas, assim, todos são espetaculares. Mas ontem eu fui em Itatinga e, assim, me senti orgulhoso de saber que existem gestores que estão investindo, né, no potencial do farmacêutico. E a Joyce, né, elas estão estudando, né, até mesmo esse atendimento, e eu tenho certeza que vai ser, hoje, conversando com a diretoria do departamento, nós vamos utilizar Itatinga como um piloto na Secretaria de Estado para ser replicado a nível nacional e estadual, né? Para vocês verem a importância e a dimensão de tudo isso. E Fartura, o município lá de Avaré, também já vai começar esse processo de cuidado farmacêutico, sabe? De ter mesmo, colocar o farmacêutico na frente de tudo, né? Isso é muito importante, é gratificante, e
é saber, Odair, que a profissão lá está crescendo, sabe? É crescendo porque existem profissionais comprometidos que querem fazer diferença. A diferença em todos os sentidos, tá? E eu brigo mesmo pelo profissional farmacêutico, eu estou à frente, por estar à frente, é meu papel fazer isso, e sempre estarei, né, à frente nessa militância em relação à profissão. Eu amo ser farmacêutico, não me vejo em outra profissão a não ser farmacêutico, e o que eu acho que é gratificante, que meu irmão é farmacêutico, mas ele é um farmacêutico frustrado. Hoje ele faz medicina, né? Então, assim, ele não passou na faculdade de medicina, agora ele passou, ele está fazendo medicina, mas o Rodolfo era frustrado, né? Então, são coisas, né? Isso é do profissional. E vocês que estão aqui, alunos, né? Que vocês peguem essa essência, né? Qual o propósito de vocês na vida, né? Qual o propósito de vocês enquanto profissional? Nós precisamos mudar essa característica de acharem que o farmacêutico é aquele profissional que só aplica injeção e entrega medicamento. Não, o farmacêutico é muito mais que isso, tá? Quando nós falamos de incorporação, é o farmacêutico que está à frente. Eu fiquei frustrado quando muitos farmacêuticos não tiveram a oportunidade de tomar vacina, sabendo que foi o farmacêutico que produziu, não é verdade? E quando teve a apresentação lá da Anvisa, foi um farmacêutico que fez, né? E aí eu espero não ter nenhuma enfermeira aqui, pelo amor de Deus, não estou criticando, tá? Mas aí a primeira pessoa que toma a vacina é uma enfermeira. Isso eu achei, acho que a Ana Paula quer falar alguma coisa, mas eu achei, assim, que teria que ser o profissional farmacêutico, né? Ana, quer falar alguma coisa? Então, assim, ele fez uma puta apresentação, ele trouxe, né, tanta coisa, e depois vem aquela frustração do profissional, né, ficar daquele jeito. Mas nós precisamos mudar isso, né? Ele apresentou, né? Tanto é que a apresentação dele foi até hoje, para mim, que estou também à frente do Covid, foi a melhor de todas, né? Porque ele é farmacêutico, mas ele apresentou todo o processo, o início das pesquisas, o que foi utilizado de critério, né? E, infelizmente, quem tomou a vacina foi o enfermeiro, né? Mas ainda bem que eles tomaram, né, Aldair? Aí a gente não vai ter problema com o enfermeiro. Mas... Exatamente isso. Eu penso da mesma forma, e desculpa interromper, mas a Ana Paula, eu acho que ela ia falar e ficou quieta, mas não, porque... Ana, exatamente, Ana Paula, hoje eu encontrei ela e a gente estava falando exatamente sobre essa parte da vacinação mesmo. O Júlio, também um amigo, ele tá aqui, ele fez uma pergunta. Vê a pergunta do Júlio, eu consigo visualizar? Deixa eu ver aqui. Se quiser eu leio aqui. Júlio Geraldo perguntando aqui. Doutor Fernando, os cuidados farmacêuticos são atendimentos a pacientes crônicos? Tá, eu entendi. O Júlio é um amigo lá de São Paulo. Ele é um amigo mesmo, viu? Ele tá aqui nos prestigiando, tá bom? O tratamento, quando nós falamos de crônico, né? Boa, viu, Júlio? Gostei da pergunta. Nós só estamos focados no COVID, né? Covid, certo? Mas nós esquecemos, né, que existem outras comorbidades, né? Eu tenho hipertensão arterial, eu tenho diabetes, eu vou citar a obesidade, um exemplo, viu, Júlio? E também tem a osteoporose, né? Então, quando eu falo de COVID, os profissionais se voltaram para o COVID, né? Mas esqueceram que nós teremos um pós-COVID, né? Então, assim, muitos estão engordando, né? Que estão em casa sem fazer nada. A alimentação não está correta, né? É só um exemplo, pessoal. E os níveis de colesterol, de diabetes, hipertensão vem se aumentando. Eu posso dizer, Daí, que se eu for fazer uma classificação, muitos pacientes não morreram de COVID, né? Eu tive pacientes que tiveram infarto, né, em decorrência ao diabetes, à obesidade, entendeu? Eu tive pacientes que morreram, eu tive a gestante que não fez o pré-natal e teve interrupção da gestação, porque não teve o pré-natal correto, certo? E pacientes obesos, né, que
sofreram um infarto em relação até mesmo a doença e não teve acesso ao serviço de saúde, né? Então, quantas tecnologias hoje estão incorporadas, né, que tem que ter aquele olhar e que esse profissional, que esse paciente não teve acesso, né? Na osteoporose mesmo, quantos pacientes teve fratura, né, e não foram, não conseguiram, ou estão em casa, porque não conseguiu acesso. Então, quando a gente olha, né, o serviço de saúde, hoje, em relação ao Covid, nós temos uma demanda reprimida enorme, gigantesca, porque nós dependemos do serviço de saúde para o diagnóstico, nós dependemos do serviço de saúde para ter esse olhar com o paciente. E o ano retrasado, nós tivemos uma mudança no financiamento da saúde, né? Eu achei legal, não estou fazendo política, tá? Eu achei legal a visão do ministro da Saúde, do primeiro-ministro da Saúde, em relação ao financiamento. Então, ele falou, a visão dele era clara até hoje, né, mas não mudou. Nós iremos trabalhar com qualidade e desenvolver software para poder, né, nos municiar de como está a população. Infelizmente, veio a Covid, e infelizmente esses pacientes estão parados, né? E sinceramente, deveria mudar mesmo essas metas, né? Essas metas um pouco loucas, né? Que fogem da nossa governabilidade, porque o nosso país tem uma mania de ficar copiando as coisas de outros países, né? Então, por que não fazer, utilizar indicadores e metas que estão tangíveis aos nossos olhos, que fazem parte da nossa população? Então, isso que me motivou a gostar dessa visão da gestão do Ministério, enquanto nós falamos de políticas públicas voltadas para o paciente. Então, por que eu vou querer saber? Eu sei que é interessante, né? A taxa de mortalidade por SINANs, não por óbitos, não... eu tinha, né, uma meta, que era, eu tinha que avaliar a taxa de pacientes, de pessoas que morreram sem a causa de morte. Infelizmente, o médico não colocou a causa de morte, mas eu teria que trabalhar a taxa de pacientes portadores de hipertensão. Isso sim seria um dado. Então, buscaram, né, colocar a taxa de pacientes que morreram por não ter uma classificação, porque acharam interessante e copiaram de um país. Mas a taxa de pacientes que morreram em detrimento à diabetes, à hipertensão e à obesidade, hoje faz parte do indicador de saúde, entendeu? O porquê isso é importante? Porque eu consigo mensurar quantas vezes esse paciente foi assistido na atenção primária à saúde e o que esse paciente precisa para ser, o que ele precisa para ser atendido, entendeu? Então, mudou-se. Outra coisa que eu achava que era muito desnecessária, além disso, eram 27 indicadores. Dos 27, dava para aproveitar 5. Hoje não, são 7. E dos 7, nós conseguimos avaliar o contexto, o cenário do Brasil. Eu consigo desde da criação, né, vamos falar de Deus, da gestação da mãe, até o idoso, né. Então, dentro dessa concepção, nós vamos avaliar o paciente hipertenso, o paciente diabético, né, porque o nosso país, ele tem muito paciente hipertenso, né, diabético, então nós temos que tratar essas doenças e trazer a qualidade de vida. Temos, né, essas políticas públicas de academia da saúde, mas aí o que adianta ter uma academia da saúde não funcional, né? Eu tenho que ter uma academia da saúde que é funcional, que vai estimular o profissional ou o paciente a fazer exercício, né, e reduzir as taxas, né, de até mesmo peso. Mas, para isso, eu preciso de um profissional que esteja à frente, engajado, e por que não um farmacêutico, não é verdade? Então, aí já mais um propósito. E por que não um farmacêutico que está à frente da coordenação de um projeto voltado para a obesidade? Não vejo problema algum. Porque eu gosto, né, entendeu? Por que não farmacêutico? Oi, Ana, pode falar. No caso, acho que eu vou mudar totalmente de assunto, mas no caso, não mudar de assunto, eu vou falar da Covid. Tem casos que tem paciente que não sente nada e quando vai para o hospital lá, né, para poder fazer os exames, tá com o pulmão comprometido, 50%, 60% do pulmão comprometido. Como que isso pode acontecer, sendo que a pessoa... que assim, eu entendo assim, que cada um tem um sintoma, né? Tem uns que podem sentir, tem outros que não podem sentir.
Mas como que isso pode acontecer? A pessoa, porque se o pulmão estiver comprometido, ela vai ter automaticamente uma falta de ar. Mas como que ela não sente nada e o pulmão vai, né? E como que funciona? Eu entendi, viu, Ana? Sabe o que acontece? As pessoas estão com medo, tá? Eu tenho mesmo, eu acredito, isso é uma visão que eu tenho, até mesmo por acompanhar, né, esses 68 municípios. Nós estamos sofrendo, a saúde mental está impactada, né? Os pacientes, as pessoas estão com isolamento, teve uma frustração. E o medo, ele fala mais alto. Esses dias para trás, eu estava em estado febril, né? Eu achei que eu tinha havia tomado a vacina. Aí minha esposa ficou preocupada e falou assim, Fer, por que você não vai no hospital? Eu falei assim, Paty, se eu for no hospital, eles vão me entubar, olha a minha cabeça. Então, assim, eu já estava com medo de ir para o hospital e eles querendo me entubar, entendeu? É uma concepção. Por quê? Nós temos os fake news. Então, as informações distorcidas, né? As informações mal colocadas, estão fazendo com que pessoas também que têm Covid ficam dentro de casa, né? Isso está acontecendo muito, os pacientes têm morrido mesmo, que vêm a óbito pelo medo de ir à unidade de saúde. Fora que já tem automaticamente, a pessoa já fica paranoica, né? Tipo assim, só Exatamente. morte, vai falar assim, bom, eu tô com Covid. Nem pode ser que esteja, mas de tanto falar na televisão e acontecer, infelizmente, com as famílias, perder uma perda muito difícil, eu tô com Covid, tô com isso, tô com aquilo. Aí já acha que tá com falta de ar, acha que tá com coriza, acha que vai morrer. Então, esse povo fica realmente paranoico. É paranoico mesmo, mexe com a Psicológico, né? psicológico. Aqui na minha casa, a minha filha tem 2 anos, nós assistimos só o Mundo Bita, porque assim, eu não tenho, eu já vivencio a Covid, e a Covid, ela tem trazido muitos transtornos psicológicos, né? Eu perdi 3 amigos, né? Sabe, é difícil saber que já tive a Covid próximo, e imagine como que não fica o psicológico, né? E é algo que tem, né, afastado os profissionais, que eles estão exaustos, e ao mesmo tempo esses pacientes com doenças crônicas, né, eles estão desassistidos. Imagine quando essa pandemia acabar, eu já estou imaginando um impacto orçamentário, né, as ações judiciais que vão cair pela falta de especialista, dentro da rede, né? Então, assim, são N situações, N perguntas, eu fico, assim, na minha cabeça já fazendo um giro de 360 graus, porque vem se incorporando tecnologia. Ontem mesmo nós fomos chamados a atenção porque foi incorporada uma tecnologia e não estava tendo, o paciente não estava tendo acesso. Tá, incorporou a tecnologia. Eu tenho que tirar ele da farmácia administrativa e migrar para o componente especializado. Mas como que eu vou fazer isso com o paciente se nem acesso ao serviço de saúde ele está tendo? Entendeu? Então, assim, são situações que estão nos deixando... o Ministério, ele resolve incorporar, ele incorpora, né, eu acho que eles vivem dentro de um... E nós temos que lidar com o processo de como fazer com que esse paciente tenha acesso, sabendo que eu não tenho acesso do paciente no serviço de saúde. É muito complexo. É muito complicado mesmo. É complicado, Ana. Desculpa te interromper, mas pode ser uma outra pergunta. Pode Tá. ser meio boba, mas assim, aconteceu muito de as enfermeiras aplicarem injeção de vento, no caso, né? Não aplicar a medicação, a vacina, no caso, nos idosos, nas pessoas. Eu não sei como é que fala, tô falando, tipo assim, vacina de vento. Pode acontecer alguma coisa no organismo? Porque não aplicou medicamento, aplicou nada, assim, sabe? Pode acontecer alguma coisa, ou não tem nada a ver, é só o vento mesmo. Em relação a esses que estão aplicando a vacina, que não é vacina, mas que seria que eu tem algumas reportagens que alguns profissionais de saúde não aplicaram, eu tenho acompanhado a Sim. vacina, e só fingiu que estava aplicando, é isso, né? Isso. Fingiu que estava aplicando, mas realmente puxou a seringa e aplicou, mas não tinha nada lá dentro, entendeu?
Então, isso para mim é um crime, né, de saúde pública, é um crime contra a vida, Sim, com certeza. e tudo que nós falamos de medicamento, que é público, nós estamos causando um dano à saúde pública, né? Nós estamos lesando os cofres públicos, isso é crime, né? E quem faz isso, acho que não tem empatia pelo próximo. Eu acredito que o que ele vai fazer, Ana, ele está enganando o paciente, né? E ele está proporcionando uma vítima, né? Se ele podia proteger. Muitas pessoas são oportunistas e nós estamos cheios de profissionais oportunistas, né? Então, isso é lamentável saber que existem pessoas que fazem isso, mas, infelizmente, algumas fazem. Eu não queria acreditar, né? Mas acontece. Alguém perguntou. Sim, eu ia até interromper agora. A Isaura fazendo uma pergunta aqui. Doutor Fernando, qual foi o seu maior desafio desde o começo de sua profissão até os dias de hoje, delegando esses 68 municípios em nossa região? O meu primeiro desafio, Isaura, foi provar, né? Normalmente na secretaria nós temos pessoas mais velhas, né? Eles sempre se incomodam com os mais novos, né? Então, você provar que você tem potencial para fazer a gestão de 68 municípios, a gestão de um complexo que chamam de assistência farmacêutica. E eu sempre fui questionador, né? Hoje eu tenho aprendido um pouco que eu tenho que entender, né, o porquê. E dentro de mim, eu tenho eu comecei a ter uma evolução profissional de que o que não dá certo é porque não deu, mas eu tenho que entender o porquê não deu certo, tá? Mas o meu primeiro desafio foi provar que eu dava conta do recado. Eu briguei muito, viu? Briguei muito, me coloquei muito, mas para mim poder, né, fazer todos esses questionamentos, eu estudei muito, tá? E sempre estou estudando. Então, eu consegui provar, eu acho que provar, né? Provar que enquanto farmacêutico, né? Pela idade, quando eu cargo, que eu dava conta da gestão. A gestão de 68 municípios, né? Eu não só dos 68, né? Eu falo os 68 enquanto atenção básica, mas eu tenho a gestão dos componentes, né? Eu tenho 7 unidades que dispensam medicamentos de HIV. Eu tenho que fazer a gestão também de 7 unidades. Eu tenho as unidades que vão começar a fazer a dispensação de medicamentos para hepatite, entendeu? Eu tenho 2 farmácias de alto custo, que são o Nelson, acho que o celular dele tá com problema, mas o valor das farmácias são muito grandes. Então, o que sempre é complicado é que nós temos que provar, né, é uma cultura do nosso país, que, por ser novo, eu tenho que provar. Mas isso, o provar, eu fui de tanto ter que provar, eu comecei, né, eu desenvolvi eu acabei desenvolvendo uma resistência, e isso me deu governabilidade de liderar, né, o que eu chamo de rede, né. Os farmacêuticos, eu tenho quase 198 farmacêuticos dos municípios, se eu totalizar. Então, ser um líder, né, e de 198 praticamente, é o que me impulsiona, e quem me faz fazer o que eu faço são vocês. Eu penso muito em vocês, né, e isso que me impulsiona. E tem uma outra pessoa na minha vida, são 2 pessoas, né, uma chama Maria Valentina, que é a minha filha, e a minha esposa. Então, são 2 pessoas que me incentivam a ser melhor, me incentivam a ser uma pessoa melhor, e minha filha me ensina todos os dias, né, o que é o amor. Então, eu estou falando de verdade de coração, estou quase aqui chorando, mas isso faz parte da minha vida. A minha filha, ela me impulsiona a ser cada vez melhor.
né? Ela me impulsiona a ser o profissional que eu sou, e minha esposa, né, eu acho que seria difícil ser casada comigo, porque eu quase não tenho tempo para ela, mas ela me entende, né? Acho que sempre a mulher precisa dar atenção, e eu quase não tenho tempo com a Patrícia, mas o amor que eu tenho por ela é tão grande, né? E ela sabe disso, e ela me impulsiona cada vez mais a ser esse profissional que eu sou. Ela que cuida de mim, cuida da minha roupa. Ai, gente, que fofo. Mas é verdade, ela que cuida de mim, cuida de tudo, cuida da minha vida, e ela é muito brava, mas eu amo ela. Alguém Doutor Fernando, Oi, boa noite, tudo bem? tudo? Referente ao trabalho que o senhor apresentou em Brasília, o senhor poderia falar para a gente um pouco mais? Posso falar. Alguém fez uma pergunta? Bom, a discussão de mim. Isso. Se quiser, pode responder para o Matheus, foi quem acabou lhe perguntando agora, e eu já continuo aqui lendo aqui as perguntas. Em Brasília, deixa eu te falar, eu gosto muito de história, e com esse projeto, Matheus, né, Matheus, eu ganhei um recurso financeiro, né, então aí me colocaram no grupo de WhatsApp que tinha várias pessoas, e as pessoas queriam se hospedar e ficar com o dinheiro. Eu falei assim, não, já que eu ganhei um recurso, eu quero me hospedar no hotel onde a Rainha Elizabeth, ela se hospedou. Então, assim, foi uma coisa que, se eu vou contar para você a história de Brasília. E aí eu não consegui ficar na suíte onde ela ficou, mas eu fiquei do quarto ao lado, mas eu fui lá conhecer. E aí, o que eu fui apresentar lá em Brasília? Eu fui falar sobre arboviroses, né? Olha, eu fugi um pouco da assistência farmacêutica e fui falar diretamente de arbovirose. O que é uma arbovirose? Eu fui falar da dengue. Em 2020, nós tivemos aquele cenário horrível, né? Das mortes em decorrência da dengue, que inclusive estamos tendo dengue e as pessoas estão confundindo dengue com Covid. E aí, eram 7 mil trabalhos, Matheus. Desses 7 mil trabalhos, 350 trabalhos iam ser escolhidos pela OPAS, Organização Pan-Americana, para fazer parte de um trabalho. Eu não imaginei que meu trabalho seria escolhido. Então, assim, ele foi escolhido. Então, qual foi o meu trabalho na metodologia? Eu também trabalhei com a população privada de liberdade. O porquê a privada de liberdade? O porquê esse olhar? Porque, como a minha vida é corrida, para mim fazer um levantamento epidemiológico, é mais fácil fazer onde eu tenho uma disciplina, né? Onde eu consigo controlar a população, que eles são presos, eles têm um regime, e eu consigo mensurar os dados. Então, mas o legal nem foi os indicadores. O legal foi que eu consegui levar para o Ministério da Saúde que eles não tinham pensado nos pacientes que estão presos. Eles não pensaram, como que eu vou fazer a hidratação em um paciente preso se uma agulha para um preso é um instrumento de fuga, né? Então, assim, eles não pensaram nisso. E quando eu fui fazer a apresentação, eu fui muito questionado, né? Até falaram que foi um pouco audacioso, porque estava na transição de governo, né? Onde o Jair Bolsonaro ele já havia assumido a presidência da República, e teve várias situações onde era um pouco contra. Mas eu consegui defender o meu trabalho, eu apresentei o meu trabalho e mostrei que um farmacêutico ele consegue sim, ele consegue se colocar, e ele tem muito potencial para isso, tá? Uma outra vez, eu também fui com a população privada, e eu acabei, olha, isso foi em 2014, esse primeiro foi em 2014, Matheus, foi quando eu municipalizei a saúde da população privada dentro do município. Foi um processo de municipalização, que caiu no meu colo também, eu tive que ir em Brasília apresentar isso. Só que eu era muito novinho, tinham várias pessoas importantes, né? E naquele momento eu pensava o que as pessoas iam pensar de mim, né? Eu acho que é um processo de maturidade. Hoje eu não me preocupo com isso. Mas o porquê? Pensa, eu com 22, 23 anos, um jovem que conseguiu municipalizar a equipe de saúde dentro de uma unidade prisional com 4 mil presos, e conseguiu modificar a estrutura de saúde mesmo, né? Eu não vou citar o nome, porque é antiético. Eu estava no elevador, quando um dos profissionais, que são vistos até hoje muito bem, né?
ele é até representante da ONU, tá? Porque quando se fala de privado de liberdade, envolve um monte de gente, inclusive a ONU, Direitos Humanos. E a pessoa perguntou para mim assim, o que você faz, né? Aí eu falei assim, eu sou secretário. Quando eu falei que eu era secretário de saúde, ela entendeu que eu era secretário ou secretário de saúde. Ela não imaginou que eu seria o secretário de saúde. Então aí eu já fiquei assim, falei assim, nossa, puta que pariu, né? Desculpa a palavra. Eles não estão confiando em mim, né? E eu falei assim, mas propositalmente eu vou me atrasar no evento, eles vão ficar me procurando e eu vou mostrar quem é o Fernando. E assim eu fiz. Eu me atrasei no evento, tinha toda uma metodologia, não façam isso, tá, gente? Isso foi quando, eu só estou falando que eu fiz, né, lá com os 23 anos. Eu atrasei de propósito, porque eu falei que eu tinha que mostrar o meu trabalho, e eu queria mostrar para eles que eu era um secretário de saúde farmacêutico, que eu fui lá para mostrar o meu trabalho. Então, eu atrasei de propósito mesmo, e ficaram me procurando, e eu não respondia, né? Aí teve um momento que eu me levantei, me coloquei, e fui até a frente. Naquele auditório tinha mais de 500 pessoas, tá? Então, eu fiz propositalmente, eu fui lá, e já que eles não acreditavam que o farmacêutico de 23 anos poderia ter feito isso, mas eu tinha que mostrar para eles que eu não tinha medo deles, entendeu? Que eu tinha que enfrentá-los. Então, eu aproveitei que o anfiteatro lotasse, tinha 560 pessoas, foi o Brasil inteiro. Aí, eles me chamaram várias vezes, eu fiz de propósito, eu não respondi. Aí, quando eu cansei, né, eu vi que eles estavam cansando, eu me levantei e fui lá na frente apresentar o trabalho. Não tive medo, e foi aí que eu comecei. Então, não tenho medo, tá? Independente da idade, nunca é tarde. E sempre se coloquem, tá? Eu fiz de propósito, alguém colocou, eu adorei, mas não façam isso que é feio, tá? Mas eu fiz porque eles tinham que entender que eu sou farmacêutico e eu precisava mostrar para eles que eu não tinha medo deles e que um farmacêutico consegue sim mudar, né? Que um farmacêutico consegue mudar muito, tá? Não precisa só ser enfermeiro, ser médico, né? Eu também, quando eu fui em Matheus, quando eu fui a última vez em Brasília, eu acabei também dando trabalho lá, né? Mas não foi na intensidade da última vez. Mas, assim, eu sempre faço e tenho essa coisa comigo. Eu tenho que mostrar que eu sou farmacêutico e farmacêutico tem potencial para isso. Vocês têm, tá? Nossa, é muito gostoso ouvir tudo isso, enche o nosso coração de orgulho, ainda mais nos dias de hoje. Isso é muito gostoso. Na mídia nós escutamos muita coisa relacionada, como você acabou de falar, Fernando, os enfermeiros, os médicos, e dificilmente, muito raramente, nós escutamos os farmacêuticos. E como você mesmo falou, foram os farmacêuticos quem deram o início e fizeram toda a pesquisa com relação à vacina. E se não fosse nós, se não fôssemos os farmacêuticos, com certeza isso não teria acontecido. Eu vou até aproveitar, tem mais algumas perguntas aqui, para não deixar muita hora passar. O pessoal já está até no WhatsApp aqui me questionando. Não, professor, faz a minha pergunta aí. Então eu vou aproveitar aqui, ó. O Joel. Fernando, boa noite. Qual conselho você daria para um farmacêutico que queria seguir sua carreira na saúde pública e gestão de modo geral, né? Acho que foi essa a pergunta do Joel aí. Joel, que você persista no seu sonho, tá? Eu acho que quando você tem um objetivo na sua vida, você tem que persistir naquilo que você... Para mim, não foi fácil, tá? Foi difícil, mas tudo que você consegue com a sua luta, vale a pena, tá? Mas o conselho que eu te dou é que você não perca, né? Você que tem interesse, não perca essa vontade, né? Porque até hoje eu não perdi, né? Eu procuro me evoluir todos os dias. Então, é isso. Eu acho que se resume nisso, você ter o seu objetivo, que você estude, entendeu? E tem vários segmentos, né, que nós podemos seguir. E é muito importante. Eu me sinto, assim, privilegiado, tá? Por estar onde eu estou e por conquistar o que eu conquistei. Mas até onde eu cheguei, eu passei por várias situações, como eu já falei para vocês, e ter que provar, né? Teve uma vez em São Paulo que eu dormi na reunião, a mulher deu um piti lá comigo, eu era secretário,
e tentou me expor, né? Porque, olha, o que o novinho tá pensando ver aqui? Ela achou que eu tinha acabado de chegar da balada, mas eu não tinha, eu tinha viajado, né? Então, assim, provar que tem potencial para poder fazer alguma coisa. E nunca deixe, não só para você, para todos, né? Que vocês sempre se coloquem como farmacêuticos, tá? Não fiquem com medo. Não tenham medo. E se o médico falar mais alto, fala mais alto com ele, tá? É assim, o respeito tem o seu limite, o respeito, ele tem as suas limitações, mas, assim, não aceitem que ninguém rebaixe em vocês. Isso eu não admito, tá? Isso eu não admito, eu sou bem... eu também eu fui, né, eu acho que eu mudei muito, né? Acho que foi uma evolução profissional. Eu sou tímido, não dá para ser, mas eu sou tímido. Eu tive que evoluir muito e continuo evoluindo. Mas quem tem vergonha, que perca a vergonha, né? Um professor meu falou: Fernando, quando você fala na frente, imagine que tá todo mundo pelado. Aí eu falei assim: nossa, mas como que eu vou imaginar todo mundo pelado? Eu vou ficar com mais vergonha ainda, né? Então eu foco em alguma coisa, né? E aqui com vocês eu estou muito bem. Desculpa não ter feito uma apresentação, mas eu não sou muito adepto à apresentação, acho que esse bate-papo é mais interessante. E fiquem à vontade em fazer pergunta. Tem mais perguntas, Daí? Eu vou até aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui da Heloísa. Boa noite, eu gostaria de saber como é feita a distribuição de medicamentos na rede pública. Exemplo, alguns municípios menores, menores do que o nosso, tem uma grande variedade de medicamentos que são disponibilizados na rede pública e outros municípios possuem uma variedade pequena. É assim, Heloísa, nós temos que entender, a primeira palavra é perfil farmacoepidemiológico, né? E a outra palavra é a política epidemiológica. Infelizmente, assim, vou ser bem sincero. O porquê que o município pequeno tem um leque de medicamentos maior que o município de grande porte? No município pequeno, né, existe uma cultura que eu tenho que ter vários medicamentos incorporados para me poder atender a população, certo? Só que o município pequeno, ele não tem a despesa que um município de alto, eu vou colocar Lins como exemplo. Eu vou citar Balbinos, que é uma cidade pequena, tá? E Lins. Lins, ele tem um parque tecnológico municipal enorme, tem uma Santa Casa de Lins, tem as universidades, e ele tem uma população maior, né? E o recurso de Lins é o mesmo recurso do município pequeno, mas será em proporção menor. Mas as pactuações do SUS diretamente ligadas nesses municípios, né? Então, Lins segue o Odair tá aí, Lins segue um protocolo, ele tem uma REMUME, né? Uma Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Eles avaliaram o impacto orçamentário, o que compensa ser incorporado de acordo com o perfil do município. Mas o município pequeno, ele não tem que pensar que ele tem uma santa casa para administrar, que ele tem um parque tecnológico para conduzir. Então, ele tem que oferecer para a população dele o que ele pode naquele momento. Fernando, eu tenho algumas coisas que eu não concordo, porque, assim, eu acho que nós temos que investir em tecnologias que vão fazer a diferença. Eu vou dar um exemplo para você de 2 medicamentos, vamos lá. Eu tenho a linaglutida, que é a Victoza, para tratamento de obesidade, né? É um medicamento caro, né? Mas hoje ele é utilizado para pacientes obesos. Entre eu cuidar um paciente obeso, né, com o medicamento, a Victoza, não é Victoza, gente, é outro nome. Deixa eu ver aqui, senão eu vou passar vergonha. Porque eu tô tão focado só que o Google aqui ajuda, viu? A liraglutida, o comercial, é o Saxenda. A liraglutida, o Saxenda, então, assim, eu vou, enquanto município, e aí minha população é obesa, né? O que seria interessante? Eu incorporar a liraglutida, por mais que ela tenha um valor, e atender a população e fazer um programa super legal de obesidade, ou comprar a sibutramina, que eu posso causar alguns efeitos, né, no paciente. Então, se eu colocar na ponta do lápis,
Se lá no meu município eu tenho uma tecnologia desse porte, eu vou conseguir desafogar minha filha, o paciente não vai ter infarto. Outra coisa seria a osteoporose, quando eu falo de tecnologias de alto impacto. O denosumab, que é o Prolia, né? O porquê não incorporar o denosumab, o Prolia, na atenção, e evitar que o paciente tenha quedas, né, que venham a fraturas, né, sabendo que eu evitaria ele ser transferido lá para a Santa Casa de Lins, e a Santa Casa de Lins não teria esse gasto, né, diário com o paciente. Então, são situações que nós temos, né, que rever o sistema como um todo. Quando eu falo de incorporar, foi a Isabela que perguntou, o Dair? Acho que foi Isaura, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Isaura, quando nós falamos de incorporação, né, nós temos que colocar na ponta do lápis o que vale a pena. Nós temos que colocar na ponta do lápis qual a qualidade de vida que eu quero dar para o meu paciente. Então, isso precisa ser mudado, né? São conceitos que devem ser incorporados pelo farmacêutico, do que vale a pena incorporar e que impacto essa tecnologia vai trazer para mim. Então, se eu incorporo o denosumab ou a liraglutida, que é o saxenda, lá na atenção básica, eu não teria um paciente que sofrerá uma queda ou um infarto por causa da obesidade. E aí eu consigo trabalhar, né, a minha rede de saúde. É um pouco complexo, mas a gente pode marcar outro dia para conversar. Assim, não é porque acho que tem várias perguntas, não, Daí. E eu gosto de falar também, então vai entrando uma coisa na outra. Mas é gostoso o SUS, por isso, assim, que eu estou bem à vontade com vocês, e esse bate-papo aqui tá demais. Uma live do Gustavo Lima, né? Não, é gostoso, a gente acaba se sentindo bem à vontade, e como você falou, você acabou contando um pouquinho pra gente da sua vida, da família, que é o que mais nos comove, né? Então, assim, tudo isso acaba mexendo com a gente, a nossa profissão, há tantos anos trabalhando, e o reconhecimento que você tem, com certeza, é algo que nos, como eu já disse antes aqui, né, nos deixa o coração aí cheio, com certeza. E falar do SUS, o SUS surgiu lá atrás e veio com muitos percalços aí, caminhando, e eu vejo, assim, cada vez mais uma melhora, cada vez mais um passo à frente, e isso graças a pessoas como você, que estão aí, né, puxando essa corda, puxando essa fila, puxando essa galera que está escutando aí, e quem sabe aí, fomentando aí muita gente para estar trabalhando, às vezes até futuramente junto com você, ou em alguma área da saúde aí. Vou até aproveitar aqui, deixa eu ver aqui, a Isaura de novo, é isso? Aqui, é isso mesmo, a Isaura. Como já foi dito anteriormente sobre medicamentos de alto custo, o fármaco cannabis medicinal, por ser proibido no Brasil, entra nesse quesito ou não? Eu vou te falar um negócio, Isaura, né? Isaura, olha, anota meu telefone aí, pessoal, é 14996030329. Sintam-se à vontade, tá? 14996030329. Pode ser que eu não consiga responder todo mundo, mas podem me adicionar que a gente vai se conversando. O cannabis, né, se eu não me engano, é a maconha, gente, eu acho que é isso, né? Vamos lá, é isso, né? Existe uma fala assim, nós caminhamos em uma ponte onde nós precisamos nos evoluir, mas infelizmente nós nos retrocedemos, né? O cannabis, ele é utilizado, foi publicado, né? E tem esse contexto preconceituoso, tá? Em relação à maconha. Então, isso tem gerado várias situações. Mas eu vou, antes de falar do cannabis, eu vou te falar algo que é importante. Eu odeio a ação judicial, a judicialização, porque a judicialização distorce a equidade no SUS, então aquele que precisava acaba não precisando. E se eu tivesse um olhar interessante, eu conseguiria atender uma população. Mas depois de tanto estudar a judicialização, eu verifico que a judicialização é importante e necessária. Por quê? Lá em 90, eu acho que são poucos aqui que é de 90, nós tivemos o ápice da ação judicial. Por quê? Cazuza, lembra do Cazuza? Morreu portador de HIV.
Então, assim, quando nós falamos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas isso é um pouco distorcido, é dever do Estado o que tem no SUS, não o que está fora do SUS, entendeu? Mas, com o ápice do HIV, o ministro da Saúde, né, que era o José Serra, ele quebrou a patente, né, dos medicamentos antirretrovirais e tornou esses medicamentos de acesso universal. Então, assim, olha que interessante, por causa de ação judicial, o tratamento do HIV no Brasil, ele é gratuito, é o único país que oferece o tratamento gratuito. Então, o porquê não, com os estudos que evidenciam que o cannabis vai utilizar, principalmente o paciente que tem epilepsia refratária, né, se eu fosse, se minha filha tivesse, eu também sou vice-presidente do CMDK, eu luto muito pelas crianças. Então, se eu tenho um filho ou algum paciente que está sofrendo epilepsia refratária, por que não incorporar o cannabis sabendo que ele tem eficácia terapêutica comprovada, entendeu? Mas, infelizmente, nós temos toda a burocracia, a sociedade que é preconceituosa, então, são situações que têm que ser desmitificadas. Eu falo que tem que descaracterizar o que está caracterizado, né? Se alguém gosta de fumar maconha, eu não tenho nada contra, tudo bem, mas o porquê eu não vou incorporar algo que vai privilegiar uma população que necessita, que não vai ter efeitos colaterais, não é verdade? Efeitos lá na frente que possa causar, né, afetar mesmo. Já pensou se ele tem uma queda baixa cabeça? Ponto. O porquê não? E se eu tivesse o cannabis, Isaura, incorporado, será que eu não evitaria também o índice de internação? Não é verdade? Então, assim, se eu diminuo as crises de convulsão, eu não vou ter que levar o paciente no pronto-socorro. Então, não levando o paciente no pronto-socorro, eu não vou ter gasto com medicamento, não vou ter gasto com equipe, não vou ter gasto com nada, e nem com profissional. Então, é esse pensamento que vocês têm que ter. Se eu incorporar, que impacto ele vai trazer para a vida do paciente e para o sistema de saúde? Eu respondi? Sim, respondeu. Desculpa interromper se a Isaura foi falar, me perdoa. Desmistificar é você olhar para aquilo como um medicamento, como um produto que vai tratar uma enfermidade, vai melhorar a vida de alguém, com certeza. Esquecer os preconceitos, e já que existe essa comprovação terapêutica, é focar nisso daí. Mas é que, como falou, né, Fernando, existe preconceito, existe toda eu diria que uma falta de informação da população com relação a isso e muitas outras coisas aí, né? Eu vou aproveitar aqui, o nosso horário já está batendo, eu vou aproveitar mais uma pergunta aqui, se me permite, Fernando, eu sei que o nosso horário já está passando um pouquinho. Não precisa, eu estou aqui, vocês fiquem à vontade, tá? Eu entendo. Eu vou colocar aqui, ó, Maria Eduarda, a Duda. Ô Duda, a Duda perguntando aqui, boa noite, como é vista a consulta farmacêutica para o SUS? A consulta farmacêutica, ela é vista, né? A primeira coisa que, quando foi incorporado, Duda, Duda, né? Eu vou chamar ela de Duda. Pode me chamar de Fer também, viu, Duda? Quando foi falado que o farmacêutico poderia, né, realizar a consulta farmacêutica, imagina como nós fomos invejados, até medo, quando colocou, né? Olha os olhos gordos, né, dentro do farmacêutico. Mas eu vejo como, assim, que nós temos que nos apropriar cada vez mais dessa consulta, e eu vejo como um grande ganho, né? E por incrível que pareça, Duda, são procedimentos que são faturados e é revertido em recurso financeiro. Aí causa mais inveja ainda. Nossa, o farmacêutico acabou de entrar na tabela SIGTAP, né, de procedimento e já está ganhando dinheiro, né? Aí a enfermeira que lá trabalha e o recurso o que ela faz não reverte em nada, aí causa mais inveja ainda. Mas assim, temos que pensar que a consulta farmacêutica ela é um grande ganho, que ela é fundamental e que vocês que estão aí na faculdade, que vocês já saiam com esse pensamento. Eu quero fazer consulta farmacêutica, tá? Se apropriem disso, tá bom? É muito importante, é gratificante poder acompanhar e cuidar mesmo de um paciente. Muito bom. Bem, pessoal, o nosso horário aqui já está se estendendo um pouquinho. Eu queria aqui, em nome de todos, fazer um agradecimento assim, de coração aberto ao Fernando, que atendeu ao nosso convite aí de primeira mão, sem questionar, sem pestanejar, sem olhar para trás, veio com fé e com força para nos ajudar. E para finalizar aí
o nosso Connect fechar com chave de ouro. Essa pessoa tão abençoada, uma família tão linda e um exemplo dentro da nossa área farmacêutica, um exemplo de pessoa a ser seguido. De uma forma tão simples, tão calma, tão tranquila, né? Conseguiu nos dar, assim, um calor muito intenso no coração, mostrando o quanto é importante a nossa profissão, o quanto isso é importante hoje, com pandemia, sem pandemia, o quanto temos que ser valorizados cada vez mais. Antes era muito menos, hoje mais e com certeza futuramente ainda mais, se tivermos aí pessoas como você. Obrigado mesmo. Pessoal, se tiver mais alguma questão aí, fiquem à vontade, ou se não, tá aí o contato do Dr. Fernando, do Fer, como ele mesmo falou, pode chamar de Fer. Sempre teve aí o coração aberto e sempre foi muito solícito aí para todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de ler, né? Então, assim, eu tenho o hábito de ler O Pequeno Príncipe todos os anos. E cada vez que eu leio O Pequeno Príncipe, eu tenho uma outra visão da vida, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês uma passagem do livro, que se diz assim, eu vou fazer duas passagens de um livro e outro de Gandhi. As pessoas que passam por nós, elas nunca vão sós. Elas deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós, né? Então, aqui nessa noite, vocês, por mais que eu vejo as fotinhas, né? Eu percebi que vocês interagiram muito. Então, eu vou dormir com a consciência tranquila, porque eu acho que eu deixei alguma coisa. Estou levando comigo de vocês, que vocês serão profissionais, e os que continuem sendo esses profissionais que fazem a diferença, tá? E tem outra coisa muito importante que eu carrego comigo, que nós temos que ser sempre almas humanas, né? Então, para mim, eu posso ter todo o conhecimento, ser pós-doutorado, mas se eu não for, né, uma alma humana, como eu irei tocar um paciente, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar na vida, tá? E para finalizar, independente de onde vocês vêm, de onde vocês estão, nunca esqueçam a origem de vocês, tá? Isso é muito importante. Isso que traz, eu acho que você não esquecer, né? A origem, né? De onde você veio, da sua família, dos seus pais, da sua família. Acho que é importante, é isso. Então, assim, que vocês brilhem, né? Que vocês sejam felizes e que vocês sejam farmacêuticos, né, Odair? E que vocês sejam, os que são, né, continuem. Isso que é o meu recado aqui e me coloco à disposição sempre. Agora ficou mais fácil, né, a interatividade, né? Com certeza. Fernando, parabéns, excelente profissional, te desejo todo sucesso na sua vida, você é um excelente profissional, não tenho que falar. Fala muito bem, explica muito bem, se entrega muito bem ao que você gosta de fazer, ao que você ama fazer. E quando a gente faz as coisas que a gente ama, a gente só decola. Vem cá. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Ela tá com pijama. Essa aqui é minha Maria Valentina. É o seguinte, eu brinco. Oh, coisa linda. Ele fala oi, pessoal, filho. Ela tem um coelho que fica dentro do guarda-roupa. Então, ele bota ovo, né? Mas para ele botar ovo, eu tenho que depositar o dinheiro na conta do coelhinho. Aí, quando o papai não deposita o dinheiro, o coelhinho não bota o ovo, não é isso, filha? E o papai esqueceu de depositar o dinheiro na conta do coelho, então ele não botou o ovo. Ela está sendo obrigada. Oh, meu Deus, coisa linda. Coisa linda. Fernando, parabéns. Obrigado. Eu agradeço a todos a presença, agradeço você pela sua participação aqui, por ter nos dado esse presente que foi suas palavras hoje aqui. Fica aqui o recado que você deu, com certeza gravado na memória de todo mundo, e com certeza teremos outros encontros, outros momentos como esse. Muito obrigado, parabéns pela filha. Agradeço aqui em nome de todos a esposa, que deve estar aí esperando a liberação do marido. Libera meu marido aí, poxa, né? Olha, agradeço aí a Patrícia, né? Agradeço aí a Patrícia, a você, Fernando, a todo mundo, a todos que estão aqui. Um beijo no coração bem grande seu e de todo mundo. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Obrigado, Fernando. Valeu. Tchau, Fernando. Boa noite. Fiquem com Deus. Fala tchau. Amém. Tchau, tchau.
Até mais, pessoal. Tchau, boa noite.